O sinal verde acendeu-se, enfim. Bruscamente os carros arrancaram, mas logo se notou que não tinham arrancado todos por igual. O primeiro da fila do meio está parado, deve haver ali um problema mecânico qualquer, o acelerador solto, a alavanca da caixa de velocidades que se encravou ou uma avaria do sistema hidráulico, blocagem dos travões, falha do circuito elétrico, se é que se não lhe acabou simplesmente a gasolina, não seria a primeira vez que se dava o caso. O novo ajuntamento de peões que está a formar-se nos passeios vê o condutor do automóvel imobilizado a esbracejar por trás do para-brisas, enquanto os carros atrás dele buzinam frenéticos. Alguns condutores já saltaram para a rua, dispostos a empurrar o automóvel empanado para onde não fique a estorvar o trânsito, batem furiosamente nos vidros fechados, o homem que está lá dentro vira a cabeça para eles, a um lado, a outro, vê-se que grita qualquer coisa. Pelos movimentos da boca, percebe-se que repete uma palavra. Uma não, duas. Assim é realmente, consoante se vai ficar a saber quando alguém, enfim, conseguir abrir uma porta. Estou cego. Ensaio sobre a cegueira de José Saramago. Tem um versículo bíblico que eu gosto muito que diz assim: se vocês se calarem, as pedras falarão. Quando nós, que somos comissionados por Deus para anunciar o evangelho da salvação, o evangelho da liberdade, nos calamos, deixamos de exercer essa função profética na sociedade, não só de anunciar, mas também de denunciar os desmazeiros sociais, Deus levanta pessoas para fazer isso, ainda que seja um ateu como José Saramago, ou como foi Ciro, que era um pagão e que Deus o comissionou para reconstruir o seu templo em Jerusalém. Isso acontece na história da salvação, do começo ao fim nós vemos situações desta natureza. Esse livro é uma profecia sobre o momento que nós estamos vivendo. Saramago imaginou um país onde as pessoas vão ficando cegas, acontece uma epidemia de cegueira. Este homem, nesse livro ninguém tem nome, ele vai descrevendo os personagens por características. Nesse livro, que ninguém tem nome, uma pessoa fica cega e a partir dela a nação inteira, como numa grande epidemia, vai também ficando cega e pouquíssimas pessoas conservarão durante muito tempo a visão. Saramago vaticinou nesse livro, ele profetizou sobre o mundo que nós viveríamos muito brevemente. Quando ele o escreveu, a Europa já se preparava para esse momento que está passando hoje, de um retorno àquelas ideias que triunfaram no final da década de 20, quando o nazifascismo cresceu e se alastrou pela Europa, e também o stalinismo na antiga União Soviética, que não foi menos cruel, restringindo liberdades, matando judeus na Alemanha, homossexuais, ciganos, prostitutas. O hitlerismo pensava em construir uma eugenia, ou seja, uma nação dos bons, onde todos aqueles que não se enquadravam dentro dos seus critérios seriam então eliminados, descartados. Imagine essa situação. Nós estamos vivendo no nosso país, ainda não chegamos àquele ponto, oxalá não cheguemos, mas uma preparação para esse momento, e a sociedade parece cega, como cega estava essa sociedade de ensaios sobre a cegueira. A sociedade parece não ver. Essa semana mesmo foi assinado um decreto em que, de acordo com esse decreto, se ele chegar mesmo a ser posto em prática, pelo menos mais 20 milhões de brasileiros terão o direito de andarem armados. Um país mergulhado na violência, um país mergulhado na intolerância. Aquelas pessoas que hoje são intolerantes e que gritam e xingam e jogam pedra, amanhã estarão armadas para dispararem uns contra os outros. E a sociedade está calada. E as igrejas estão caladas. Muito pelo contrário, a impressão que dá é que elas estão concordando e dando sustentação a esse mundo que nós estamos vivendo. Saramago, então,
vem nesse livro fazer essa reflexão e nos leva a pensar sobre o Brasil contemporâneo e a cegueira que nossa sociedade está vivendo. É preciso que conservemos a visão. Há um ditado popular que diz assim: em terra de cego, quem tem um olho é rei. Eu penso que esse ditado já não se aplica mais. Muito pelo contrário, em terra de cego, quem tem um olho tem que ter muito cuidado, porque os cegos furarão o seu olho que ainda enxerga. Pensemos sobre o Brasil, pensemos sobre os caminhos e descaminhos que nós estamos tomando, recursos públicos sendo cortados das universidades, dos centros de ensino, da educação, do SUS, de tudo aquilo que movimentava as populações pobres, os deserdados, aqueles que precisam do sistema público para a manutenção, a garantia mínima dos seus direitos. Tudo isso está sendo cortado e estão calados quem neste momento deveria erguer a voz, falar em nome de Deus para se dar um basta em tudo isso. Estamos todos cegos, ou estão todos cegos. Eu quero convidar você, meu querido, minha querida, para ler Ensaios sobre a Cegueira e, a partir desse livro, pensar também sobre a situação do Brasil. Poderíamos pensar sobre o mundo, mas fiquemos com o Brasil, sobre o que estamos vivendo e como você está se posicionando no meio de tudo isso. Você está cego também ou você ainda conserva pelo menos um olho? Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, comente, compartilhe para que essa epidemia de cegueira não atinja 100% de nossa nação. E aqueles que ainda enxergam, tenham cuidado para que não furem o olho que ainda vê.